Olá, amigo reparador, meu nome é Eduardo Guimarães, eu sou da assistência técnica da Frazem e vamos para mais um vídeo Fora Oficina Brasil. Nós vamos falar sobre a substituição de disco e pastilha de uma T-Cross 2022. Esse carro já está com mais de 50 mil quilômetros, já tem desgaste já bem acentuado nos discos e nas pastilhas. Bom, pessoal, após a remoção da fixação da pinça através do espinho deslizante, nós vamos fazer a remoção do conjunto. Normalmente o pessoal faz o recuo do êmbolo, né? Tem que tomar muito cuidado nesse recuo do êmbolo. O pessoal põe a alavanca aqui, força as pastilhas velhas e abre o parafuso de sangria, é menos prejudicial, mas se você não abrir esse parafuso de sangria, você dá um refluxo de fluido com pressão passando pela ABS. Isso é prejudicial ao sistema, tá? Então o ideal é sempre, depois da remoção das pastilhas, colocar aqui um sargento, abrir o parafuso sangrador e aí sim fazer o recuo do êmbolo da pinça, tá? Aqui nós vamos remover as pastilhas. O detalhe importante é não deixar a pinça pendurada, né? Ou seja, deixar ela pendurada somente pelo flexível. Coloca um gancho ou alguma forma de amarrar essa pinça para que ela não fique com o seu peso suspenso pelo flexível. Vamos soltar o parafuso de fixação do disco de freio ao cubo de roda. Aqui a gente está removendo agora o disco de freio. Bom, é muito importante, antes da instalação do disco novo, a verificação do estado do cubo de roda, né? Se ele tem folga de rolamento, ou se a superfície está empenada, ou se tem oxidação na superfície que vai interferir entre o cubo e o disco, tá? A gente vai limpar a superfície e depois nós vamos medir o empeno da superfície do cubo de roda. Então, pessoal, nós já limpamos o cubo, né? Lixamos, passamos um pano aqui, deixamos limpinho, verificamos se tem folga, tá ok. Nós vamos verificar agora, com base magnética e relógio comparador, o empeno máximo, tá? O empeno máximo admissível para o cubo de roda são 5 centésimos de milímetro. E já com o disco de freio instalado, o empeno máximo do disco é 10 centésimos de milímetro. Bom, o disco já está instalado, né? Já está torqueado direitinho. Agora nós vamos instalar a pinça. É muito importante a verificação se a pinça está em bom estado, se o reparo da pinça não está em más condições, se o êmbolo não está prendendo, os pinos deslizantes tem que estar lubrificado e bem protegido, né? Com guarda-pó. Enfim, o conjunto pinça, êmbolo, né? Pino deslizante tem que estar em perfeitas condições para não haver ali um travamento, né? Entre a pinça e o cavalete. Tá? Então nós vamos à instalação do cavalete. Bom, pessoal, depois da verificação da pinça, né, pino deslizante, já recuamos aqui o êmbolo, né, sem forçar o sistema hidráulico, ou seja, recuamos com o sargento, abrimos o parafuso de sangria, né, e não houve uma pulsação hidráulica contrária, né, isso é muito importante. Agora nós vamos instalar as pastilhas nos seus alojamentos, né, observando o posicionamento das presilhas, ok? E o lado da pastilha, né? E aí nós vamos encaixar a pinça no cavalete.
quais são os principais erros que podem ocorrer durante a troca de pastilhas e como evitá-los? Bom, pessoal, a pastilha de freio, ela tem um composto, uma massa de atrito, que a gente nunca deve mexer, né? Nunca deve ser alterada as bordas, que nem em alguns casos o disco já tem desgaste, o cara vai no esmeril, come as bordas, faz chanfros laterais. Tudo isso você faz perder ali a garantia do produto, tá? A massa de atrito nunca deve ser mexida, de forma alguma, tá? Nem ser lixada, nem esmerilhada de forma alguma, inclusive porque você perde a garantia do produto, tá? E não tem necessidade disso, né? Em situações em que a pastilha fica envidrada, por exemplo, se você lixa, ela volta a ficar cinza, porém, ela perde a resina fenólica ali, e aí o que acontece? Ela começa a desplacar, soltar material, fissurar, trincar, etc. Após a troca, o que deve ser feito para garantir o correto assentamento das novas pastilhas? Acabei de instalar o conjunto novo, né? Disco, pastilha, a pinça está em ordem, êmbolo da pinça está em ordem, pino deslizante está em ordem, lubrificado, né? É importante, nesse momento, fazer a sangria do sistema de freio e a verificação do fluido, né? O correto seria fazer o quê? Conforme a quilometragem, o tempo que esse fluido vai ter, a substituição do fluido com a sangria do sistema, né? Então é colocado um pressurizador, né? E você vai fazendo a sangria das 4 rodas. Em casos de veículos que têm sistema ABS de freio, é interessante que se faça a sangria do sistema com a utilização de um scanner, para você eliminar as bolhas, né, das eletroválvulas do ABS. Tá? Então todo carro que tem ABS é interessante a utilização de um scanner. E mesmo que seja só uma troca de disco e pastilha, né, é importante a sangria do sistema, né, e a substituição do fluido de freio. Por quê? Porque o fluido de freio, conforme esse veículo chega até a tua oficina, ele já está já sob um efeito chamado higroscópio, que é a absorção de água da atmosfera, né? Então esse fluido já está lá por alguns anos, né? Então é interessante sempre fazer a substituição e a sangria do sistema, tá? Para evitar futuros problemas aí no cilindro mestre, na pinça, etc. E mesmo sendo feita uma manutenção de freio dianteiro, nunca esqueça do freio traseiro. No caso desse veículo, como ele tem baixa quilometragem, o freio traseiro está intacto, né? Lembrando sempre que 70% da frenagem é freio dianteiro, 30% é freio traseiro. Então se você não tiver nada de freio traseiro, você sobrecarrega, tá, o sistema dianteiro, gerando desgaste prematuro de pastilha, envidramento de pastilha, azulamento de disco por sobrecarga térmica e etc. Bom, estando tudo revisado, sangrado o sistema, freio tudo novinho, antes de liberar esse veículo para o cliente, procure rodar com ele, né, fazendo o pré-assentamento, né? O pré-assentamento você faz com alternância de velocidade. Então você está a 80 km por hora, você abaixa para 60 km por hora, umas 6, 7 vezes. Depois de 60 km por hora, você abaixa para 40 km por hora, também umas 6, 7 vezes. Depois de 40 km por hora até zero, né, também umas 6, 7 vezes. Freando de forma progressiva, tá? Tendo tempo ali de dissipação térmica, sem concentração de calor, tá? E aí você entrega o veículo para o cliente e explica que nessa fase inicial do assentamento, que são os primeiros 300 quilômetros, é muito importante se fazer o pré-assentamento como um todo, né? Ou seja, fazer com que a pastilha e o disco tenham uma perfeita acomodação, né? Sem frenagens bruscas nos primeiros 300 quilômetros, tá? Freando com progressividade, usando freio motor, etc., para que exista sempre o quê? Uma camada de transferência entre disco e pastilha, e aí você protege esse conjunto, tá? Aí o assentamento da pastilha vai ser correto e o do disco de freio também. O que pode causar vibrações na aplicação das pastilhas? Nessa manutenção de substituição de disco e pastilha, a gente tem que fazer uma verificação no estado da pinça do freio, né? Se ela tiver com acúmulo de sujeira, se ela tiver com sinais de oxidação no êmbolo, se ela estiver trabalhando com fluido de freio há muito tempo, em más condições, é interessante que se faça uma manutenção na pinça de freio. A desmontagem da pinça, a lavagem do sistema, e essa lavagem tem que ser feita com o produto adequado, tá? Ou o próprio fluido de freio, ou mesmo o álcool isopropílico, tá? E em muitas situações se troca, né, o reparo da pinça de freio, que é o anel de seção retangular, o guarda-pó, né? Se analisa o estado do êmbolo, né, da cavidade, ou seja, da câmara, da pinça, se está em boas condições. Enfim, depois dele todo lavado, reparo trocado, aí você fica tranquilo. Se é uma pinça que você percebe que teve pouco uso,
Somente uma limpeza externa é o suficiente. Se ela não tem sinais de oxidação, o fluido de freio não era velho, né? Não tem necessidade de uma troca de reparo. Tá? O reparo se faz necessário conforme a quilometragem, né? E se trabalhou por muito tempo com o fluido usado, né? Em más condições. E aí pessoal, gostaram desse vídeo? Para mais conteúdo, acesse o Fórum Oficina Brasil.